Agora, um ponto importante para fazer cumprir a lei e combater a impunidade, a PEC está olhando para algum aspecto específico da justiça e promotoria? Sim, também, né? Mas no aspecto que diz respeito à atribuição do Parlamento, do Congresso Nacional, né? A gente tem, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que fiscaliza a atuação do judiciário em todos os níveis, federal e nos estados, mas que muitas vezes, por meio de resolução, estabelece normas e regras que devem ser cumpridas por todo o sistema penitenciário brasileiro, né? E que, para mim, é uma invasão de competência do legislativo. Inclusive, normas absurdas, como, por exemplo, aqui, se tiver um apenado cumprindo pena com tornozeleira eletrônica e deveria estar em prisão domiciliar, ele sai de casa, vai para o centro de São Paulo ou de qualquer cidade do Brasil, ele não pode ser preso, não pode ser identificado, pedido a identificação dele, não pode ser preso por um policial militar. Pois bem, essa norma existe. Eu fui alertado pelo comandante da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel Torres, e achei um absurdo. Ele disse, deputado, por favor, nos socorra. Nós não podemos abordar alguém que está apenado com tornozeleira fora da área dele por conta de uma resolução do CNJ. Então, esse tipo de situação não pode existir. Você poderia até ter uma legislação absurda que previsse isso, mas tinha que ser votado pelo parlamento e não uma resolução do CNJ. Então, muitas vezes conselhos, e é por isso que eu me coloquei contra o Conselho Nacional de Segurança no formato que foi apresentado pelo governo, porque viraria um outro parlamentinho de pessoas que muitas vezes não têm experiência na prática da política de segurança pública e que fixariam normas, diretrizes e comandos a serem aplicados pelos operadores de segurança pública de todo o país. É assim que funciona a coisa. É um desvirtuamento do processo democrático. Quem cabe votar leis é o parlamento, é o Congresso, Câmara e Senado. É simples assim. E eu vou devolver ao parlamento essa prerrogativa que jamais poderia ter sido, eu diria, subtraída, mesmo com as melhores das boas intenções. Agora, deputado, outra questão também que parece intrigante é a Polícia Federal, a Polícia Estadual aqui, a Polícia Militar Estadual, prende um bandido, gasta horas na delegacia. Em vez de voltar para a rua rapidamente, ele tem que ficar ali, perde quase meio-dia numa ocorrência. O que é um absurdo, a gente está tirando o policial da rua para fazer papel burocrático. Isso aí o senhor vai endereçar na PEC? Vou sim, essa é uma revolução simples, mas efetiva e que vai impactar a vida de muitos cidadãos. Há uma subnotificação muito grande de crimes no Brasil. Roubo de celular, o cara teve uma carteira batida, o cara... Ele não se preocupa, ele não se motiva a ir a uma delegacia prestar queixa, ou muitas vezes quando o bandido, o criminoso é preso, acompanhar o policial até uma delegacia. Chega na delegacia, está lotada, o delegado com inúmeras tarefas a cumprir e ele esperando ali no meio de criminosos, uma fila enorme para ser atendido, para instaurar um inquérito por conta de uma carteira que foi roubada, o ladrão foi preso pelo policial militar e ele fica ali horas e horas. E o policial militar, ao invés de estar, eu diria, no policiamento ostensivo numa praça, numa via pública de alta circulação, está na delegacia acompanhando a vítima do roubo e também o criminoso que foi preso. Não dá para continuar assim. Então vamos resolver da seguinte forma. Esses crimes de baixo impacto ofensivo serão resolvidos pela própria Polícia Militar. Ela vai autuar, lavrar um termo circunstancial de ocorrência e remeter diretamente para a Justiça, para que a gente evite esse longo caminho até uma delegacia de polícia, abarrotando a delegacia com crimes de menor impacto, simplificando a vida do cidadão e, evidentemente, resolvendo uma série de problemas que afetam o dia a dia de quem circula nas vias públicas da cidade, uma situação de conflito pequeno, alguém que foi preso com alto teor alcoólico
que também não precisa ser levado para uma delegacia, pode lavrar o auto também na própria operação pela Polícia Militar, ou um PRF, o Policial Rodoviário Federal, que também prende alguém que circule dirigindo com alto teor de álcool numa rodovia federal, terá o mesmo tratamento, não tendo que se deslocar para uma delegacia de polícia para esperar horas, deixando a rodovia sem patrulhamento. Então, são coisas simples, mas que terão impactos efetivos na vida do cidadão e colocando a Polícia Judiciária para atuar na investigação e no combate ao crime de maior potencial ofensivo e que impacta ainda mais negativamente em desfavor da sociedade brasileira. Deputado, quando essa PEC deve ser votada? Bom, estamos aí nesse processo, né, de debates intensos. A agenda do presidente Hugo é que a gente possa finalizar a prioridade dele, a votação da PEC, antes do fim da sessão legislativa, até dia 20 de dezembro. Eu estou pronto para defender a proposta, as alterações que foram feitas no texto. É lógico que a gente tem que ficar sempre aberto a outras contribuições, esperando apenas os desdobramentos do processo legislativo na Câmara, e espero que tenha também uma tramitação rápida no Senado Federal. Ou seja, a conversa com o presidente da Câmara, Hugo Mota, é que nós podemos ter essa PEC aprovada até o final do ano legislativo, no dia 20 de dezembro. Exatamente. A decisão do presidente Hugo foi nesse sentido. A prioridade dele foi para a pauta de segurança pública e, evidentemente, que nós estamos dedicados para que a gente possa entregar o texto aprovado até o final desse ano legislativo. Deputado, o senhor é muito conhecido por essa habilidade de conversar com todo mundo, reunir opiniões. Isto já é uma forma também de articular politicamente para atenuar um pouco a resistência à PEC? Sim, Felipe. Eu acho que, na verdade, a boa conversa, eu acho que é o grande instrumento da política, né? A política hoje está muito, eu diria, polarizada, e esse é um contexto até internacional, mas a gente tem que buscar sempre, quando tem interesse público envolvido, situações que afetam milhões de brasileiros, a convergência em torno de propostas que possam reunir o interesse brasileiro, né? Eu poderia até ter adotado uma posição de radicalização política. A gente está nas vésperas de entrarmos no ano eleitoral, mas eu digo sempre que uma proposta que altera o arcabouço constitucional de segurança pública do país não pode ser uma proposta eleitoreira, né? Eleitoreira, de interesses menores, de ideológicos. Por mais que eu tenha a minha linha filosófica e ideológica, eu defendo aquilo que acredito, mas eu sempre exerci as minhas funções como legislador, como membro do Executivo, baseando as atividades, as propostas em evidências técnicas, científicas, experiências internacionais, as melhores práticas, para que você possa oferecer políticas públicas transformadoras. E o diálogo e evidências desmontam dogmas, desmontam falsas verdades que muitas vezes são ditas. Então, quando você confronta com argumentos sérios e com consistência, você consegue superar resistências, convencer as pessoas e convencer o próprio parlamento de que aquele é um bom caminho. Por isso, eu estou muito otimista de que a proposta será aprovada com grande maioria e em breve será uma nova contribuição em favor do combate à violência no Brasil.